Olá, amigas e amigos da Restart Me. Estamos hoje com mais um episódio do Restart Me Talks, momento no qual nós apresentamos empreendimentos de empreendedores e empreendimentos ligados a questões ESG, né? Questões de meio ambiente, questões sociais e questões de governança das startups que nós vimos aí apoiando e propulsionando, né? Hoje nós temos conosco aqui o prazer de receber dois empreendedores, o Fabrício Farinassi e o Gerson Tolentino, que vão apresentar para a gente a Monaan. Eu passo a palavra a eles, peço antes a vocês da audiência aqui do canal da Restart Me no YouTube que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal para continuarem recebendo os nossos conteúdos aí sobre empreendedorismo e sobre empreendedorismo de impacto. Com a palavra você, Gerson, Fabrício, sejam bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e vamos conhecer, então, a Monaan. Muito obrigado, Renato. Bom dia a todos aí. Então, vamos lá. A Monaan, ela vai por uma terra sem males, tudo bem? A gente tem um pilar de sustentabilidade e desenvolvimento humano, e seu ápice é alcançado com respeito do homem aos seus semelhantes e à natureza. Então, é isso que a Monaan prega, é isso que a Monaan cultiva, tudo bem? Para a gente dar uma linkada aqui, eu queria que vocês perguntassem, vocês sabiam, né, que o descarte no campo, né, dos pseudocaulos gerado pelo cultivo da banana pode aumentar a proliferação de pragas no campo? Gostaria também de perguntar para vocês, você sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de banana do mundo? Que o pseudocaule da bananeira é descartado a cada colheita, normalmente temos 4 ciclos, e as possibilidades de aplicações desses pseudocaules e resíduos gerados pela banana são inúmeros, que as embalagens não biodegradáveis, não recicláveis, são hoje os maiores responsáveis de poluição dos rios, mares, oceanos e até mesmo dos solos, né, no mundo todo. Então, só para dar uma interface aqui, o Brasil realmente é um dos maiores produtores, ele é o quarto maior produtor de banana do mundo, tá? Em 2019, ele só estava perdendo para a Índia, China e Indonésia. E no Brasil, no mundo, são um dos maiores cultivos. Temos aí mais de 138 países cultivando a banana, então é um dos maiores produtos consumidos e cultivados no mundo, tá? Realmente o manejo do pseudocaule, se não for bem feito, os resíduos ficados no solo após a colheita do fruto, ele pode gerar diversas intercorrências. São ele desde da matéria morta, né? Ela pode ter uma decomposição e o manejo ali, o desbaste de forma incorreta, pode levar à proliferação de insetos e doenças, tá bom? E algumas pessoas falam, mas o pseudocaule ficar lá que vai retornar o resíduo. Não, se não fizer o manejo de forma correta, que a maioria dos cultivos não fazem, você tem ali uma perda de nutrientes, porque fica 2 anos para degradar, demora muito, e isso não é o suficiente para que os próximos produtos, né, as próximas frutas venham com a força de nutrientes que deveriam ter sido vindo caso os nutrientes tivessem retornado à terra, tá? Então, é um dos... E aqui temos as aplicações aqui inúmeras do resíduo da bananeira, tá? A gente pode desde isotônicos, embalagens, têxtil, biofertilizante, energia renovável e na área de imóveis e arquitetura. Então, essas são uma das aplicações, tem mais aplicações, tá? Hidroponia e um monte de coisa, que a gente pode estar ainda falando sobre os resíduos do pseudocaule, tá? E já sabemos mais do que nunca que o polímero, né, é um dos maiores causadores de poluição no mundo. Hoje, desde a década de 50 até 2017, só para se ter uma noção, já foram produzidos 9,2 bilhões de toneladas de plásticos, né? Ou seja, para cada um habitante na Terra vivo hoje, ser humano, temos aí 1 tonelada de polímero gerado, tá? E atualmente, a gente sabe que
sempre é linkado nas redes sociais e TV, a poluição dos mares, mas no solo pode ser de 4 a 23% maior do que é gerado nos mares, a poluição pelos polímeros, tá? Passo a voz agora para o Fabrício. Bom, vamos lá, né? Fabrício falando agora, né? Acho que todos estão me ouvindo bem aí. Então, para a gente resumir o que o Gerson falou, nós temos duas situações, né? Nós temos, de um lado, uma grande produção de banana no mundo todo, como ele disse, né? E dados atuais, nós somos o quarto maior produtor de banana do mundo. Esse cultivo de banana, ele gera, a cada colheita de cacho, um pseudocaule, que é o tronco, né? No popular, é o tronco da bananeira. Então, esse pseudocaule, ele é deixado no campo, e por ser deixado no campo e tendo o manejo incorreto, ele acaba gerando contaminação do próprio campo, né? Geração de pragas. E, de outro lado, a gente tem hoje um consumo muito alto de embalagens que não são biodegradáveis, né, que são notadamente os plásticos, né, polietileno, PET, polipropileno, que são hoje, sem dúvida, né, a maior fonte de contaminação de rios, mares, oceanos, solo, além de ser uma embalagens retiradas de combustível fóssil, então é fonte não renovável, né, ou seja, tem toda a extração do petróleo, produção, e isso não retorna para a natureza, né, leva 300, 400, 500 anos para isso ser degradado. Então, é nesse contexto desses dois cenários que a gente está aí como Monaã, né? Então, falando aqui do cultivo da banana, pensando em cada colheita, né, 20% do peso total é comercializado, que é o fruto. 20% é o esgaço e a folhas e frutos também descartados, né, que é a perda natural do cultivo, e o pseudocaule é 60% do peso total. Então, para cada 1.000 quilos de banana que a gente comercializa nessa cadeia produtiva da bananicultura, a gente tem 3.000 quilos de pseudocaule, além dos 1.000 quilos perdidos aí de folhas e dos esgaços. Tá? Então, esse é o cenário que a gente tem com a questão do surgimento da Monaã. Então, só para ter um número aqui, né, o cultivo da banana no Brasil em 2019 produziu, né, focando aqui, ó, 6 milhões, quase 7 milhões, né, de quilos de banana, e produziu 20 milhões de quilos de pseudocaule. Então, é este material que hoje é desperdiçado, deixado na natureza, podendo gerar contaminações. Pode passar aí, por favor. Então, só para falar, né, então, problema 1, né, resíduo da bananicultura não aproveitado adequadamente. Problema 2, o uso de embalagem não biodegradável e o uso de embalagem que causa impacto ambiental, geração de carbono para a natureza e por aí vai. Tá? Então, Monaã é um nome que a gente escolheu para a empresa, que deriva de um termo tupi-guarani, Monã, que remete a terra sem males. Tá? Então, o nosso propósito é realmente oferecer tecnologia, oferecer uma solução que não agrida a natureza e também gere fonte de renda, oportunidade de trabalho para as famílias e comunidades que vivem ou da bananicultura ou próximos a regiões de bananicultura. Quando a gente fala em regiões de bananicultura, a gente está falando a principal no Brasil é o Vale do Ribeira, que dentro do estado de São Paulo é a região mais carente que a gente tem no estado. Então, uma oportunidade de geração de renda, oportunidade de trabalho para as comunidades daquela região também. Então, nós fazemos esses produtos verdes. É essa a Monaã. Pode passar, por favor. Então, nossa missão, né, é ser reconhecida como uma empresa contínua, valorizada por sua trajetória, sempre preocupada em se atualizar, crescendo com responsabilidade social e dignidade. A nossa visão é dar oportunidade às pessoas de adquirirem produtos verdes, então é gerar essa oportunidade de adquirir, com qualidade e um preço justo, criando valor para colaboradores, clientes, comunidades, nossos fornecedores, o meio ambiente, e uma gestão baseada sempre em processos sustentáveis.
Então, nossos valores, né? Então, nossa empresa aí, né, tem como valores atuar com transparência, a fim de estabelecer a gestão sustentável, baseada em equilíbrio de social, econômico e ambiental, né? O ESG de fato aí, né? Social, econômico e ambiental. Além de proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, estimulando iniciativa, criatividade, crescimento da empresa e não deixando de agir com todas as circunstâncias que a gente vem enfrentar com responsabilidade, qualidade, integridade, honestidade e coerência. Esse é a Monan. Então, a nossa solução em si é o aproveitamento do resíduo da bananicultura para a produção de produtos sustentáveis. Então, é um produto altamente inovador, é um produto que hoje não existe no mercado nacional disponível, esse produto, por isso que está escrito aqui que a concorrência, né, ela não existe, esse produto. Houve desenvolvimentos no Peru, mas esse produto também não é um produto de mercado no Peru, está num nível muito prototipado ainda, e também não tem a mesma tecnologia que a nossa. O nosso produto é melhor, tem um acabamento tecnológico melhor. Tá? Então, realmente, a gente hoje, né, com relação à concorrência, não tem, né, concorrentes direto, né, com o mesmo tipo de produto. E a grande barreira de entrada para novos concorrentes que a gente pretende criar e já está trabalhando para isso é fechar parcerias com os produtores de banana, porque aí teríamos acesso exclusivo ao insumo, a matéria-prima. Então, atualmente, como que a gente está, né? A gente é capaz de produzir 2.000 unidades de matéria-prima, que é a folha, né? Com essas dimensões que estão aí, né? 1.450 por 900 por 1,5 milímetro, que pode ser utilizado para aplicação em embalagens ou outras aplicações similares ao papel, mas sempre lembrando que o nosso foco principal é substituir plástico. Pode passar. Então, aí são alguns produtos que a gente fez para demonstração, né? Tudo isso em protótipo mesmo, feito de forma bastante artesanal. Nós estamos agora trabalhando com um parceiro, né, que foi até através da Restart, para a gente desenvolver novos produtos ali, a fábrica que fica em Arujá. Tá? Então, tem essa primeira embalagem aqui, que é uma embalagem a primeira do alto à esquerda, né, próximo do nosso logotipo, né? Pode ser uma embalagem para produtos mais nobres de alimentos, como panetone, chocotone, essas embalagens diferenciadas. Tem uma embalagem que pode ser para eletrônico, joias, perfumes, enfim, né? Nós estamos nessa fase de buscar ter o portfólio com base na demanda de clientes para a gente poder ter os produtos definidos. Quais são eles, o que a gente vai entregar. Pode passar. Então, aqui é o nosso Canva, né? Então, nós temos aqui nossos parceiros chaves, que o setor da bananicultura. Temos indústrias de equipamentos, porque é uma tecnologia exclusiva que nós desenvolvemos, então precisa de parceiros na área de equipamentos para processar esse resíduo, e indústrias de embalagens em geral, porque nós, como empresa, nós não faremos embalagem final, né? Nós faremos o intermediário, a bobina de folhas de bananeira, ou essas folhas, o que for necessário para daí o convertedor final transformar na embalagem. Então, né, já foi citado aqui o segmento de cliente, né, alimentos, cosméticos, varejista. A grande oferta de valor é substituir plástico, é ser biodegradável e sustentável. E a nossa forma de trabalhar para os nossos clientes é fornecer por contrato e vender direto, né, um B2B, né, não B2C. Nossa atividade-chave principais, né, é o pesquisa e desenvolvimento de produtos, que nós fizemos e temos isso pronto e desenvolvido. Aí produzir e vender essa embalagem, e contrato, fornecimento e vendas são as atividades que a gente precisa concluir para operacionalizar totalmente a empresa. Em termos de recurso, né, é o resíduo e a nossa tecnologia. Tá? Então, esse é o nosso Canva aí montado, né? Que, lógico, aqui uma apresentação curta não tem todos os detalhes, é o resumo. Pode passar. Então, quais são impactos e metas alinhadas aí com as ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Então, a gente pretende, de imediato, gerar 5 empregos direto nesse processamento,
e chegar em 70 empregos diretos em até 5 anos. Fornecer renda para 20 famílias de bananicultores, foco, região do Vale do Ribeira. A gente tem potencial de renda para outras 20 famílias de artesãos, então 20 famílias ligadas direto à bananicultura e outras 20 famílias que podem fazer uso também de aparas do material, de folhas que não ficaram completamente dentro da especificação, que não servem para embalagem, mas que podem ser usadas para artesanato. Então, reduzir 55% de gases de efeito estufa da bananicultura, da onde nós estaremos atuando, e deixar de gerar em 3 anos 50 toneladas de plástico. Aí, esses são os nossos impactos e metas aí de médio prazo, né? Curto, médio prazo. Bom, nós aí, acho que não se apresentou no começo, assim, mas o Gerson, né, e eu somos os sócios aí da Monahan, né? Então, eu mais ligado à área operacional, à área industrialização, desenvolvimento, o Gerson na área mais comercial, de negócios e administração. Tá? Então, era isso a Monahan, era o que a gente queria apresentar aqui para vocês. Muito obrigado, né, pela oportunidade. Nós temos nosso site, Monahan, com 2 As, na monaan.com, tá, que vocês podem entrar e ver mais informações sobre a empresa. Essa apresentação, inclusive, está lá, mais completa, né, com muito mais informações, e também para conhecer mais sobre a gente. Então, agradecer a oportunidade por estarmos apresentando e vamos agora aí para as perguntas, certo? A respeito. Muito obrigado. Bom, Gerson, Fabrício. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada um, de onde vem, né, o que vocês são e por que o Gerson conhece a história, mas, Gerson, por que você teve essa ideia? Começar por Gerson, depois o Fabrício. Olá, pessoal. Então, eu sou do sul de Minas Gerais, vim a São Paulo desde 2018 e sempre tive contato com o cultivo da banana na minha região e via muito desperdício, né, gerado aí dos resíduos. E vi até que algumas vezes no período de seca eles davam o pseudocaule até para vacas comerem na região e tudo mais. Então vi que de certa forma ela tinha alguma função ainda a ser cumprida e não só como resíduo. Então, ao longo do tempo, eu fui pensando como poderia usar aquele resíduo para poder tá levando maior renda, porque muitas vezes um pequeno produtor de banana, por exemplo, ele tem ali seus 200 cachos por mês, o que gera uma renda ali de R$1.000 para eles e tudo mais, mas ele tem custo de adubo e tudo mais. Então, talvez se a gente comprar os pseudocaules dele, a gente pelo menos está levando uma renda extra que pode cumprir com o custo do adubo dele, do manejo, do bananal, e o custo da banana em si seria totalmente lucro, não tiraria todo o lucro ali do pseudocaule. E aí vários foram as minhas tentativas aí de utilizar o pseudocaule, fiz com polímero, pensei em biodegradável com resina de glicerol e ao longo do tempo, junto com o Fabrício, a gente chegou nesse produto aí que fizemos vários testes de perfuração e tudo mais e conseguimos estar chegando num ponto bem legal do nosso produto, tá? Eu vim para São Paulo em 2018, sou formado em sistemas elétricos, faço engenharia biomédica, terminando na PUC, e sou cientista de dados também. É isso. Muito bom, Fabrício. Bom, eu entrei nessa história com o Gerson há 4 anos atrás, né? Eu sou da área de indústria mesmo, eu sempre trabalhei na área industrial, eu sou de formação engenheiro de alimentos, né? Mas eu já trabalhei com embalagem, indústria química, né? Então, geralmente na parte de tecnologia, produção principalmente, desses 22 anos aí que eu trabalho, 20 são em produção, né? E eu já, por ter conhecido o Gerson, né, essa ideia que eu achei muito interessante, brilhante, muito bacana a iniciativa, aí a gente só precisava, né, meu papel nisso, quando eu embarquei com ele, era desenvolver o processo,
a desenvolver a tecnologia. Então, nós fizemos o desenvolvimento, né, como ele disse, tivemos idas e vindas aí, pessoas que entraram no projeto saíram, acadêmicos que entraram e acabaram focando muito mais na pesquisa, em geração de repente, papers, né, publicações, e ficamos nós aí como agora empreendedores, né, e chegamos a uma tecnologia que ela atrela muitos conceitos da indústria de papel, tá? Porque é muito parecido a fibra, mas tem diferenças muito importantes. É mais longa, tem algumas características. Então, foi feita uma adaptação completa dessa tecnologia papeleira para a gente poder gerar. Tá? Então, acredito bastante nisso. Eu trabalho, né, com sustentabilidade desde 2017, com aproveitamento de resíduo em indústria, mas aí é resíduo líquido para gerar biocombustível. Faço doutorado nessa área de bioenergia, tá? Já fiz meu mestrado com geração e purificação de biogás e estamos aí, né, nesse sonho nosso, nessa luta aí para que a Monahan opere de fato, né? Porque existir ela já existe, tem um produto, agora a gente está na luta para colocar ela em operação. É isso. Perfeito, Ana. Palavra com você. Gente, parabéns, achei sensacional essa iniciativa de vocês, né? Eu acho que são coisas que o mundo está precisando. Mas aí eu tenho algumas dúvidas, olhando assim pela parte, vou chamar de prática, e de quem não conhece a indústria, tá? Vocês fabricam a matéria-prima para embalagem. Para uma indústria fazer essa transformação da matéria-prima em embalagem, hoje eles têm todo um maquinário que faz isso, ou papel ou plástico. Consegue usar esse mesmo maquinário ou tem que fazer uma substituição, tem que ser uma máquina específica? Como que é para o cliente final de vocês? Foi até uma muito boa pergunta, né? Nós estamos exatamente... Por isso que a gente não quis criar uma empresa que faria a embalagem final. Porque a gente quer fornecer, na verdade, um insumo intermediário. A gente quer fornecer a fibra processada. Então, o que essa indústria, que pode ser uma gráfica, pode ser uma indústria de embalagens à base de papel, o que ela recebe? Ela recebe, vamos dizer assim, um rolo desse material, uma bobina ou folhas, né? Hoje a gente faz em folha porque a gente está buscando alguns investimentos para tornar isso mais industrial, tá? Uma escala, vamos dizer assim, semi-industrial hoje, né? A gente ganhar escala. Mas o objetivo nosso, que a gente sabe, é assim, construir esses rolos, essas bobinas de material, para que tanto a indústria gráfica, se for por esse caminho, quanto a indústria que faz o processamento de plástico, não precise adaptar praticamente nada dos equipamentos, né? Não vou dizer, não vai adaptar nada. Por exemplo, né, a gente está em contato com uma empresa que trabalha com papelão, que foi, como eu disse, através da Restart, que a gente fez essa ponte, e o que a gente conversou já. A gente vai lá na semana que vem, né? Talvez tenha que adaptar algumas facas, alguns pequenos ajustes, mas nada assim que, puxa, vai precisar investir num equipamento totalmente diferente, né? O objetivo é que não haja essa necessidade. E a gente sabe, né, na verdade, não só o objetivo, a gente sabe que o material não precisa mesmo, né? Então, é isso. Perfeito. Fabrício, Érica, com você. Praticamente eu ia fazer a mesma pergunta, eu queria entender como era esse processo, eu perdi uma parte da sua explicação, agora ficou mais claro. O impacto das embalagens, né? Eu, por exemplo, trabalho com alimentação vegana e eu estou em busca da mudança estou aí pesquisando incessantemente embalagem, né? Achei super fantástica a ideia, também venho da área da engenharia da produção, com a pesquisa em ambiental e aproveitamento de resíduo. Então, eu queria parabenizar vocês aí pela iniciativa, achei fantástica a ideia. E só uma perguntinha, mas já ficou claro o que foi respondido, mas esse tipo de insumo, ele também permite aquelas embalagens de alimento congelada? Ou não? Permite, sim, né? Quando a gente começou,
né? O nosso primeiro produto que a gente tinha pensado eram aquelas bandejas mesmo de isopor, Isso. né? Era isso, né? O primeiro produto. Tá, primeiro Tá? produto, tá. Então, a gente chegou a apresentar esse produto, chegou a conversar sobre ele. Naquele momento, acabou não evoluindo muito por questão de custo, né? Porque se a gente não ganhar escala, de fato, a gente não compete em custo. Tá? Então, também a gente precisa deixar claro, né, que a gente não tem um posicionamento, eu não vou brigar por preço, né? Eu tenho um apelo ambiental diferente, né? Nossa empresa tem uma questão ambiental, né? Então é o valor do produto verde. Mas mesmo assim, com ganho de escala, a gente compete com esse tipo de produto, né? Mas precisa ganhar escala. Sem ganhar escala, realmente o nosso produto sai bastante acima do preço desse produto. Para esse tipo de produto congelado ou que precisa de uma refrigeração, né, a gente aplica uma resina biodegradável, né, porque senão ele absorve umidade. Tá? Então, mas a gente já tem até isso desenvolvido também. Legal. E permite ao forno depois? Ou aí já não? Forno não testamos ainda. Ah. Aí podemos, fica aqui pro maluco aqui pensar a respeito, mas eu acredito que sim. Se a gente aplicar uma resina resistente, eu acredito que sim. A nossa busca tá nisso, entendeu? É de sair do freezer, porque é o que as pessoas mais utilizam. Esse público quase não utiliza o micro, preferem o forno, né? Então, ela tem que sair, ela tem que ir, mesmo que seja com temperatura. O que eu tenho encontrado é temperatura controlada, né? Você não pode tuchar lá no alto do seu forno e esquecer a bandeja lá. Tem um consumo maior de tempo do que um micro-ondas, é fato também, né? Então, recomenda-se que você tire e depois que leve ao forno, né? Então, ela vai perder um pouco da temperatura e depois ela vai para o forno. Mas legal, bacana. Eu tenho interesse, né, em um produto assim futuramente. A gente também aqui, infelizmente ainda está na briga pelo custo, né? Porque o pequeno, você sabe como impacta bastante, porque nós não temos escala ainda, mas a gente já está dando um salto que eu julgo ser importante. E assim, fica aí depois quero o seu contato e você ficar com o meu futuramente quando você tiver essa possibilidade, né, de produção, de parceiro para produzir embalagem, aí você entra em contato comigo. Tá ótimo, perfeito. Muito obrigada e parabéns. Viu? Eu já vou testar já. Legal. Vou aproveitar que eu tô fora de casa aqui, porque se eu testar essa coisa lá no forno de casa, aí eu apanho, né? Então tem que testar aqui. Estou meio longe aqui de casa nessa semana. Eu tenho embalagem aqui comigo. A decisão prudente, Fabrício, prudente. Juliano, com você. Assim que a gente gosta, né? Já sai negócio aqui, ó. Já temos uma potencial clientaça aí da Monahan. Não, eu queria comentar aí um pouquinho, que a gente está acompanhando de perto aí o pessoal, né, da Monahan, e essa é a dor do nascimento, né, do crescimento, ainda que a gente está nessa fase, né, porque é um comentário geral, depois eu vou fazer uma pergunta. É uma empresa, pessoal, quando a gente fala o que é empresa social, né, o que é empresa de impacto, o que é empresa ESG, é a Monahan. Então, porque é uma empresa que a causa dela, o propósito dela é esse, assim, é muito, muito ambicioso. Se você ler nas entrelinhas, é substituir o plástico por embalagens biodegradáveis, né, e amigáveis ao meio ambiente, e que causam um impacto social muito grande. Não, o Gerson não comentou, mas eu sempre gostei da história dele, que viu lá desde a roça, o pessoal também produtor, muitas vezes humilde, né, e vende a banana barato, né, que hoje, infelizmente, é complicado. Então, é uma coisa que sempre gostei do discurso deles, né, é esse olhar para os produtores também. O Gerson aí foi um cara que teve uma sacada, né, é uma característica do empreendedor. Olha, tem uma oportunidade aqui, né? Pesquisou, aí veio o Fabrício também, pessoal é tropa de elite aí em tecnologias, mas é por isso que essa é uma empresa ESG, tem esse foco, é bem ambicioso, mas o que é uma empresa social, né? É uma empresa que ela tá preocupada com todos os stakeholders. Em primeiro lugar, ela quer resolver um problema, e a gente tem um problemaço aí, né? De poluição, polímero, que eles falaram.
Segundo, vocês têm uma cadeia muito grande de stakeholders, né? E a empresa social ela vai ter que assim, satisfazer todos esses caras. Então, você tem lá o produtor da banana, que é um cara fundamental, né? O cara que vai ter que ganhar também por isso, para senão ele não vai se dar o esforço de cortar, porque faz o bem. Infelizmente, assim, ele vai ter que ter um valor. Você tem as empresas que são parceiros, vocês estão hoje no meio da produção, então aí tem outros stakeholders, né, que são, por exemplo, a gente está falando com um fornecedor da Natura, o outro fornecedor de outras várias empresas, enfim, a sociedade, o meio ambiente, então é bem complexo, isso que é ser ESG, você tem que impactar todo esse pacote, então, por isso que a gente muito acreditou, né, e estamos na luta aí junto com vocês para abrir. Agora, pessoalmente, eu tenho umas coisas que depois a gente precisa conversar, algumas evoluções, e conta para o pessoal, Gerson e Fabrício, o seguinte, essa marca, quem é mais do marketing também, o Edu, a Érica, essa é uma marca que é super forte, né? Tem até um significado. E eles escolheram o primeiro caminho da embalagem, que Monan vai estar meio escondidinha ali no meio, né? Que essa história para contar é muito poderosa. Então, conta para a gente como é que vocês planejam no futuro também adaptar com esse nome, com essa marca, produtos verdes muito mais que dão uma cara mais para o consumidor final, né? Que aproveita todo esse storytelling, que hoje cada vez mais as pessoas querem contribuir, comprar produtos sustentáveis, enfim. Quando você está numa embalagem, você meio que perde um pouco essa história no meio de um outro produtor final, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco qual que é o plano de vocês de expansão, né? Para onde vocês vão daqui? Vocês vão querer ter fábrica? Enfim. E outra questão muito específica, o que vocês estão pensando no futuro em termos de exportação? Porque tem coisa que a gente pode conversar aí. Quer começar, Fabrício? Isso, que eu já estava com o microfone aberto. A gente começou essa história pensando na fibra mesmo, porque é o material que fica lá no campo, né, junto. Porque, assim, o pseudocaule em si, ele tem muita água, né, ele é diferente de um tronco, né, o usual de árvore, né, vamos falar assim, todo mundo fala tronco, né, pseudocaule é um termo que eu aprendi há alguns anos aí, né, também falava tronco de bananeira, e nem sabia que cortava, né, quem me apresentou isso daí foi o Gerson, que me explicou das árvores mãe, filha, neta, vai crescendo, a bananeira muda de lugar, né, uma coisa bem interessante. Mas grande parte, né, a nossa ideia inicial realmente é começar com esse fornecimento B2B, mais à frente, né, pelo potencial que existe, pela matéria-prima que existe, né, nós somos o quarto maior produtor mundial disso, né, então tem bastante matéria-prima para fazer embalagem, né, e tem um outro produto que estava ali até, vamos dizer assim, escondido, né, dentro da apresentação, né, porque também o tempo era curto, que essa água, né, água que tem dentro do pseudocaule, ele é um tipo de produto que tem muitos sais minerais. Ele tem pesquisa já efetuada, inclusive até com publicação, tá? Uma publicação pública, ficou meio redundante, né, mas algo publicado para todos terem acesso aí, de isotônico, né, a partir desse ou seja, seria um isotônico já pronto, ou com um apelo mais natural, né? Não ser aquele adicionado de sais, né? Que é o que ocorre hoje com os isotônicos de uma forma geral. Então, nessa linha existe esse outro produto que a gente pretende também explorar, porque daí isso fica no campo também. Tá? Só que é um pouco mais complexo, aí entra numa área um pouco mais de alimentos, não é o foco nesse primeiro momento. Agora, com relação à exportação, né, a gente sabe que a busca por produtos verdes, né, no Brasil está tendo, sim, tem bastante procura, né, mas fora do Brasil a procura é maior, até por causa de preço mesmo. Né? Hoje, né, ainda mais na situação econômica que a gente vem enfrentando, aí, eu diria, nos últimos 7, 8 anos, né, o preço pesa muito ainda. Né? Então, chegar, né, como a gente chegou já há alguns anos atrás, né,
para vender bandeja, e você falar, sua bandeja custa 5, 6 vezes mais cara do que por mais que seja bonito, né? Não vou citar nomes de empresas que nos receberam aqui, né? Ah, nossa, assim, me interessei. Ah, não, mas isso não dá para pagar, né? Por mais verde que seja. Então, a gente acredita também que um dos caminhos para nós conseguirmos alavancar a empresa é exportar esse material, tá? Com relação à produção como um todo, né, a gente tem desenhado todo o processo, do início ao fim, né, até com termoformagem, com embalagem final mesmo, né? A gente só não pretende iniciar dessa forma, tá? E vamos ver como o mercado se comporta também, por causa que daí o investimento seria muito alto, né? Então, a gente está aproveitando um parque industrial já existente, nas gráficas e nas processadoras de plástico, estamos ali no meio, fornecendo para... Mas é uma possibilidade de crescer também, fazendo já materiais diferenciados exclusivos. Você quer complementar, Gerson? Fala aí. Sim, vou complementar sobre os potenciais que o Juliano mesmo tinha dito, né? Não é só o pseudocaule, como a gente falou, que são 4 toneladas de resíduo, tá bom? O pseudocaule, a priori, a embalagem é o primeiro recurso aí que a gente tende a estar buscando, né, recurso para poder sair a fábrica, mas temos sim já um estudo, toda a fábrica desenhado pelo Fabrício aí para retirada do isotônico, já dá para tirar o isotônico, o licor, né? E também o esgaço da bananeira, ele tem uma fibra diferenciada, ele pode ser usado para têxtil, tá? Então, na Colômbia já é feito sapatos, sapatênis, né, e bolsas também, feitas desse têxtil gerado pelos esgaços. E também a folha pode ser lavada, e na China eles utilizam a folha de bananeira na parte de hortifruti, de supermercado, já como fosse aquele papel de embalagem que tem nos hortifrutis. Então, se bem lavado e saneado aquelas folhas, ela pode gerar isso também. Então, são vários os produtos que a gente consegue aí com o resíduo da bananeira. Além de, tipo, biodigestão também, dos resíduos ainda pode ser gerado biodigestão. O Fabrício, ele tem conhecimento muito nessa área de biodigestão, ou seja, a gente poderia estar gerando parte da energia ali da fábrica com a biodigestão dos resíduos que a gente vai estar gerando. Então, a gente tende a sempre a utilizar o máximo possível. Da parte social, que o Fabrício estava falando, o que o Juliano falou, comentou, a Monan sempre vai pregar de estar ajudando a sociedade. Então, sempre foi um foco meu ajudar a sociedade. De que forma? Eu pretendo, numa segunda etapa, quando a fábrica estiver estruturada, parte da matéria-prima que a gente gerar, a gente abrir tipo um centro, uma oficina para poder agrupar as pessoas da área de produtores familiares, alguma coisa do tipo, para a produção de artesanato. Por exemplo, já dá para produzir abajus com esse material, dá para produzir quadros e, por exemplo, na França tem uma empresa que eles produzem papel de parede e laminados para MDF também, com a laminação do pseudocaule. Então, a gente pode estar atuando nisso também, e essa oficina vai, de certa forma, reverter renda para aquelas pessoas, tá? Para auxiliar aquelas pessoas e dar a capacidade delas tocarem a vida delas, de auxiliarem a vida delas. E é isso. Perfeito. Guilherme, com você a palavra. Bom dia a todos, bom dia Gerson, bom dia Fabrício, parabéns pelo projeto, sensacional. Quais são as características físicas desse papel de bananeira? Ele é a mesma característica, ele resiste aos pesos e tensões, ele é conformável? Como é que é isso em termos de produção dessa bobina? Se a gente comparar com o papel, com a celulose mesmo de eucalipto, né, que é o produto, ou a folha a fibra de bananeira, ela acaba tendo um pouquinho mais de flexibilidade, pela característica da fibra ser mais longa, tá? Ela é mais flexível. É flexível
Em que sentido? Assim, se fosse folha para impressão de escritório, não percebe a diferença, tá? Né? No processamento que a gente vai fazer, porque aquele produto ali está num processamento mais artesanal, né? Então, não percebe a diferença. Mas ela é um pouco mais flexível, mas em termos de resistência, ela é mais resistente do que o papel de celulose em geral, tá? Por causa da fibra, né, da Então, bananeira. ela é melhor em termos de resistência que o papel que hoje existe, e o papelão que hoje É existe. melhor em resistência. Isso, a gente fez ensaios, né, no laboratório para fazer testes de perfuração e quebra, ruptura. E os resultados ficaram um pouco acima do que o papel hoje de eucalipto. Que não é Qual é a só espessura eucalipto. que você consegue fornecer mínima com uma resistência igual à do papelão? Aí é a mesma, a gente segue a mesma espessura do papel com a mesma resistência, vamos colocar assim, né? Porque hoje o produto que a gente está apresentando, ele tem 1,5 milímetro, né? Que é aquele da apresentação. Mas a gente consegue 1,5, tá certo, 1,5 milímetro. Mas a gente consegue conformar isso de diversas espessuras, tamanhos, né? E aí vai depender da aplicação. Vou fazer uma sacola retornável, por exemplo, aquela sacolinha mais de papel mesmo, dá para fazer, aplica resina, e aí ela vai ficar com uns 3 milímetros, né, se for retornável. Se for uma folha descartável, né, que vai ser o reciclável ou o biodegradável, que é aquela mais fininha, vamos fazer ela dar a mesma resistência do que o papel existente hoje. Tá. Essas resinas são biodegradáveis, que você falou. Biodegradáveis. E elas resistem, por exemplo, o calor do Rio de Janeiro no verão? Como é que é essa questão de resistência ao sol, às temperaturas daqui do Brasil? Não, resiste. Resiste. O papel em si, quando a gente está falando assim, todo o nosso produto vai receber resina? Não. Tá? Por exemplo, uma embalagem não precisa de resina. Por quê? Porque a capacidade dessa fibra de absorver água é muito baixa. Lógico, se jogar água assim, uma grande quantidade, ela absorve, ela molha mesmo e rasga. Mas a umidade, ela não absorve como papel. Tá? Ela não absorve igual o papel, porque a cadeia da celulose dela é bem diferente do que é do eucalipto. Então, a maioria dos produtos que a gente propôs, pelo menos todos aqueles que estavam aí na foto da apresentação, nenhum deles tem resina. Resina seria para casos como... Agora me esqueci o nome dela, que perguntou agora de pouco, né? Do micro-ondas. Érica. A Érica, Passei aqui para ver o rostinho dela aqui. A Érica que perguntou. Então, aí, puxa, vou colocar, por exemplo, um produto que vai ter uma umidade, vai para o congelador, aí vamos ter que aplicar resina. Então, a gente já fez a aplicação de resina para bandeja, né? Aquelas bandejinhas de isopor. E foi muito bem, né? A gente fez ensaios também de degradação, resiste muito bem. E como é que você vai comercializar? Bobina de quanto? A resina, só para ele entender, é nacional também, tá? Ela foi feita em 2003. É uma das resinas que a gente tá para usar. Ela é a base de mamona, tá? Então, ela já é publicada e comercializada no Brasil desde 2003. E para você ver o potencial dela, é usada na construção civil até, como um Vedacity. Então, é uma resina atóxica, biodegradável, com a base de mamona, e foi totalmente do Brasil, nacional. Então, é uma tecnologia nacional e é uma resina muito boa. E a gente entrou em contato com o fabricante, é de São Paulo também, e ele passou todos os portfólios que a gente precisava saber sobre a resina, mandou amostras e tudo mais. Tá. Bacana. E como é que é a comercialização? Vai ser bobina de quantos quilos? Qual é o preço que você estima da bobina? Hoje, na verdade, o que a gente tem hoje de fornecimento são as folhas naquele dimensional, tá? Pelo parque que a gente tem em parceria, né? Porque hoje a gente não está com esse equipamento desenvolvido. Não que não está desenvolvido, temos, mas não temos isso investido, né? Nós estamos trabalhando com um parceiro para fazer essas folhas, né? Agora, a bobina em si, né? A gente vai trabalhar com o padrão que o mercado vai pedir.
né? Por isso que a gente está entrando em contato com empresas, né, de gráficas e empresas de embalagem plástica para exatamente saber qual é o dimensional, né? Agora, qual que é a questão, né? A gente processa a fibra tecnologicamente, aí a gente vai formar o material. Então, o tamanho, né, dentro do nosso projeto, a gente vai fazer flexível, né? Eu posso fazer desde claro, né, se for, e eu acredito que é isso que o mercado vai demandar, trabalhar só com bobinas, aí a gente vai usar muito parecido com o que é a própria tecnologia da indústria de papel. Faço uma bobina mãe grande, né, e pego isso e corto conforme a necessidade de cada empresa, tá? O preço em si, o custo desse material, a gente pode até passar depois, pegar o contato aí para mandar uma planilha certinha, assim, de estimativa, né? Porque realmente vai depender muito da aplicação, tá? Mas nós temos isso bem, eu não tenho como responder. Em média, assim. me dá um número médio de... Você tem aí, Gerson, isso número? por quilo, pô? Eu tenho que procurar minhas coisas aqui. A folha para a gente hoje sai em torno de R$18 praticamente, cada folha, em média, tá? Então, dependendo da aplicação, se for uma embalagem pequena ou uma embalagem grande, você vai ter um uso da folha lá. Então, não dá para a gente estimar para você a média de um produto, porque você não falou o produto. Mas a folha que a gente tem hoje dá para fazer em 18 a R$20. É basicamente o que a gente está propondo aí. E para cada pseudocaule, a gente consegue gerar mais ou menos de 2,5 a 3 folhas, tá? Beleza. Obrigado pelas respostas. Projeto bom é assim, né? Projeto bom, empresa boa, causa boa, já está dando coceira no Guilherme, no bolso do Guilherme, né? Ele já quer pagar, né? Então, isso é bom. A gente já está caminhando para o final da nossa apresentação aqui. Temos mais 2 perguntas, a primeira do Laerte e depois do Eduardo, para que nós possamos finalizar aqui a excelente apresentação e a excelente empresa que nós estamos conhecendo hoje. Vamos lá, Laerte, fique à vontade, por favor. Beleza. Pessoal, eu achei bem impressionante a ideia, o projeto, tá? E eu, como sou da área de supply chain, eu tenho algumas questões e até talvez alguns conselhos para vocês evoluírem com esse processo, tá? Primeira coisa, basicamente na linha do Guilherme, é muito importante que o material que vocês produzam tenha as mesmas características físico-químicas da indústria de embalagem existente. Ou seja, se vocês vão produzir folhas, elas têm que ser no tamanho que o pessoal utiliza. E também tem que ter a mesma característica de corte para ser utilizada com as máquinas de corte e vinho, tá? Então, elas têm que ser realmente tem que ter a mesma possibilidade de ser trabalhado no mesmo equipamento existente, tá? Isso é muito importante, porque aí você ganha na vantagem de ser um produto diferenciado, um produto que tem um apelo comercial ecológico muito forte, e o cara não tem que fazer nenhum investimento para utilizar, tá? Ele vai realmente partir do que ele já tem e ter uma vantagem no negócio dele por uma embalagem diferenciada, tá? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, que é uma coisa um pouquinho mais preocupante, tá? Em termos de escala, você está limitado à disponibilidade da matéria-prima, tá? Perto dos equipamentos que você tem. Porque se você tiver que transportar matéria-prima até a tua fábrica, teu custo vai para o ralo, tá? Ou seja, você não vai conseguir ter escala se você tiver um transporte muito grande de matéria-prima até a sua unidade fabril, tá? Então, ou você tem que fazer um modelo que seja uma microindústria, que você consiga colocar próximo da unidade, das localidades onde tem a matéria-prima, e ali criar o seu produto, tá? Ou você vai ter que estar perto de lugares onde produzem bananas ao rodo, para você realmente ter a matéria-prima em abundância, tá? Isso é um problema de supply chain importante que tem que ser analisado, tá? Basicamente é isso aí. Legal. Edu? Bom, eu queria primeiro dar os parabéns aí para vocês, realmente a ideia é fantástica e pelo que eu estou vendo aí, estão bastante bem estruturados aí, né, com algumas opções. Mas a minha pergunta era justamente a que o Laerte acabou de se referir aí, né, da questão da matéria-prima mesmo, né? Vocês fizeram uma parceria aí, eu estou entendendo que é uma parceria ganha-ganha com os produtores e tal,
e eu queria saber também a escala disso, né? Assim, qual o ponto mais alto? Onde vocês chegam? Quantas toneladas por ano vocês conseguem ter de matéria-prima para poder transformar? Então, a gente entrou em contato, já tem um produtor, ele tira em média 6.000 pseudocaule por semana, tá? De banana. A gente conheceu no CEAGESP aqui, o Fernando, e o Fernando nos indicou o Fabiano, que é lá do Vale do Registro. E ele também, ele falou que se a gente quisesse, ele poderia estar alocando uma região lá, dentro da terra dele, próxima a outros produtores, que nos permitiria fazer um agrofabril, né? Tipo, o primeiro processamento ali, bem próximo aos produtores. E ele, para você ter noção, ele corta por semana 6.000 pés. Então, já são 6.000 pseudocaules. Supondo que cada pseudocaule gera em torno de 2 folhas para mim, né? Cada pseudocaule tenha 35 quilos, a gente tem aí mais ou menos 12.000 folhas por semana, praticamente, entendeu? Por semana. Que aí você multiplica por aquele valor que você falou para o Guilherme. Por Guilherme, exato. Tá. Mas isso é se a gente montar o Parque Fabril lá, né? Com investimento para montar a parte toda que o Fabrício aí estruturou. Esse é o ponto. Industrial. Próximo do produtor da matéria-prima. Então a gente já pensou nisso um tempinho já. Sim, e isso no futuro, vocês terem a produção dos caules com vocês mesmos ou não? Sempre está dependendo do fornecimento de terceiros? Sim, sempre está dependendo do fornecimento de terceiros. Mesmo porque se a gente for tentar... a gente sempre vai ter que buscar ali os produtores e tentar fidelizar eles com a gente, né? De uma forma com que a gente já tentou entrar em algum contato com alguns veem como uma grande fonte de renda para eles, não é isso que a gente quer. A gente quer levar uma renda extra para ele, que tipo consegue aí estar bancando o seu adubo, o seu profissional no campo, mas e aí a gente conseguiu esse Fabiano, que tem 6.000 pseudocaule por semana, é um grande produtor da região, e logicamente ele falou, cara, eu consigo abrir a porta aqui do Vale do Ribeira para você, com várias outras pessoas de registro e tudo mais, que são também meus amigos produtores, que quando eu não tenho a demanda necessária para atender os meus clientes, eu pego com eles, e aí a gente fez isso, tá? E essa ideia que você tem, né, Gerson, de fazer a oficina, que eu acho genial, né? Você pegar uma parte desse seu lucro, isso aí, reinvestir na comunidade, que é um conceito ESG, né? Eu diria que é o stakeholder mais importante que você tem. É o produtor Nunca você vai ser o produtor, e você vai ser o cara mais importante. Trabalho com a comunidade vai ser vital para o seu sucesso. Exato. Sem dúvida. E também só para... a ideia realmente é essa dependência, porque assim, a gente não vai produzir banana, né? A gente vai realmente fechar contratos para pegar o resíduo, né? Então, lógico que a gente, óbvio, né? A gente, até por ter experiência em usinas também de cana-de-açúcar, né? A gente vai ter contratos de muito longo prazo, como arrendamento, tudo isso. A gente faz contrato grande, né? Por exemplo, as usinas em geral fazem contrato de 25, 30 anos, né? Com a cana que não é deles, né? Porque nem toda a cana de açúcar é da própria usina. Então, a ideia é ter um modelo muito parecido em termos de parceria, né? Não, porque senão a gente vai ter que verticalizar, produzir banana e vai ter que vender banana, né? Então, aí a gente entra num outro segmento, né? Não que isso, de repente, se virar para esse lado, né? Pode ser, mas não é a ideia, né? Não é a nossa intenção fazer isso. Muito bom, meus parabéns. Fibra de coco não passou por vocês, a questão do coco? O coco, ele tem uma fibra bem mais difícil de trabalhar, né? Além de ser mais longa do que a banana, né? Ele é uma fibra que ela não vai dar as mesmas características para fazer embalagem. Para artesanato, sim. Não seria para embalagem, seria muito mais para resina plástica, né? Substituir plástico, criar uma estrutura. Isso não passou por vocês? Na verdade, nós começamos com a bananicultura
pela história que o Gerson contou, da família, de conhecer, né, e de que hoje, né, trabalho com fibra de coco, até teve com a outra empresa que eu também participo, de biogás, né, a gente participou de uma edição aí de um prêmio, né, que foi uma indústria de fibra de coco que ganhou esse prêmio, tá? Só que essa indústria hoje, né, 2 anos depois, ela fechou, né? Tá, não encontrou. Então, eu acho que tem potencial mais para frente, né? Mas a nossa história é em cima da banana mesmo, né? Não, nesse momento não é procurar Eu queria outras entender formas. se o processo fabril que você faz para a fibra de banana, ela é relativamente igual ao que seria para uma outra fibra vegetal. Isso eu queria entender. Ele é o mais parecido é com o próprio eucalipto mesmo, né? Tem algumas diferenças pela característica da fibra, né? Nós não fazemos biodigestão, não tem essa necessidade, porque não tem alguns componentes muito lignina ligada à celulose, a banana, o pseudocalil não tem isso, né? Agora, a moagem é bem parecido, mas como, né, o eucalipto praticamente não tem água, né? Um pseudocaule é mais de 90% de água, né? Então, ele é um misto, né, de tecnologia, processamento de eucalipto, processamento de cana-de-açúcar, né? E, no final, muito parecido com papel normal mesmo, tá? Então, a tecnologia diferenciada é exatamente na transformação do pseudocaule na fibra, né? A partir da fibra, ali o processo é muito parecido com papel. Beleza. Perfeito, perfeito. Estamos chegando, então, ao final de mais este episódio do Restart Me Talks. Como é bonito e como é importante para a Restart Me fazer parte dessa história, da história da Monahan. Dá para sentir o brilho nos olhos do Fabrício, do Gerson, em tornar a Monahan uma empresa de renome, em trazer desenvolvimento sustentável, né, com muitos conceitos da economia circular, para a comunidade de produtores de banana no Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, etc. Há muitos sonhos a serem realizados e nós da Restart temos um grande orgulho de fazer parte dessa história, né? De fazer parte dessa história e de buscar no mercado a construção dessa história e o levantamento da Monahan, né? O brilho nos olhos dos empreendedores é o que nos motiva, né? Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Fabrício, ao Gerson, a presença e a apresentação. Pedir a vocês da audiência do YouTube aqui na Restart Me que façam suas inscrições no canal, ativem sininho, etc. Compartilhem esse vídeo com mais pessoas. A ideia é genial, o projeto é genial e o desenvolvimento sustentável, verdadeiramente um desenvolvimento ambiental, social, etc. A empresa ESG de verdade, como o Juliano falou, é o nosso grande sonho de tornar realidade aí a Monahan. Mais uma vez, muito obrigado. Peço a todos a gentileza de compartilhar esse vídeo e nos vemos no próximo episódio do Restart Me Talks. Um grande abraço a todos. Obrigado.